Olá pessoal, tô falando aqui do meu ateliê, aonde eu crio muitas coisas interessantes, desde cerâmicas até tear de pregos, colagens, e estou sempre acompanhada dos meus cachorrinhos. Vocês podem ver aí atrás. O pretinho é o Bob, o outro é o Max, e aquele que tá ali em cima daquela cama fazendo bagunça é o Alex. Então, eu quero mostrar hoje para vocês uma produção que eu fiz no tear de pregos. Então, algumas ideias para que vocês possam também fazer e comercializar algumas peças. É que tear de pregos é uma coisa bem fácil, já tem outros vídeos no canal. E hoje eu quero compartilhar então algumas ideias. Vamos lá? Essa peça aqui foi feita num tear 30 por 30, então tem outros vídeos aí no canal, onde eu ensino a fazer a pecinha, né? E a diferença é que no finalizar a peça, a gente faz as franjas, né? E para que serve isso? Você pode colocar em cima das mesas, pode fazer um conjunto de várias pecinhas, a toalha também, né? Então, uma peça bem interessante. Aqui, se vocês notarem, eu fiz com vários fios, né? Várias cores de fio aqui, ó. Então, ela é só de fios. Já vou mostrar outros que são feitos com tecido. Essa é uma peça bem interessante e bem bacana pra gente poder utilizar, assim, até como enfeite, né? Essa peça também foi feita com fio, mas é um fio diferente, né? Então, para que pode servir isso? Você pode utilizar até na costura, se você fizer uma manga, algum enfeite para roupa, ou um pequeno adereço, enfim. Esse aqui eu fiz utilizando menos pontos no tear. Também é de fio, né? Bem interessante também. Aqui, gente, ó, tem uma bolsa, eu vou mostrar 3 cores. Então, foi feita no tear 30 por 30, né? Aí você repete, você faz 3 vezes a mesma peça, 30 por 30, né? E depois vai juntando com crochê. A alça eu também fiz de crochê, então ela é uma bolsa bem fácil de fazer. A partir do vídeo que você assiste ali, eu fazendo o modelo da peça 30 por 30, você também já consegue elaborar uma bolsa dessa. E ela é toda depois junto aqui, toda com ponto de crochê, né? Ponto baixo, já é possível fazer, né? Ela é bem interessante. Eu vou dar alguns cursos também de como se faz esse tipo de bolsa, né? A alça também é bem fácil, não precisa ser de crochê, pode ser outro material também, né? Aqui mudei só o tom do fio, né? Também 3 partes, 3 vezes o 30 por 30, o que manda esse tamanho de bolsa, o tear de pregos 30 por 30, se teu tear for 50 por 50, né, quer dizer, 50 pregos em cada extremidade, tua bolsa vai sair maior, a peça vai sair maior. Então, eu digo 30 por 30, porque eu tenho um quadro, um tear 30 por 30, que é o que eu mostro nos outros vídeos. Aqui também a alça, né? E aqui é toda feita com fio também, vários fios, né? Isso também tem lá no outro vídeo. Aqui mais uma coloração. Essas bolsas dá para lavar tranquilamente, não sai a cor. Usei muito, adoro essas bolsas. Elas são, depende da cor que você fizer, pode fazer toda preta, enfim. Vai combinando, né? A alça também não precisa ser esse tipo de alça, pode ser outro tipo. Enfim, isso dá para fazer, assim, ter várias opções, depende do fio que você for utilizar. Então, mais algumas ideias. No caso dessa peça aqui, eu não fiz só uma, né? Fiz algumas aqui, ó. E a diferença dessas peças é que ela não é feita com fio, ela é feita com resto de tecido. Eu já vou mostrar pra vocês como se faz. Então, eu tinha vários restos de tecido,
E com eles, então, claro, a gente tem que usar pelo menos o fio para fazer a base, né? Onde vai ser tecido os outros fios, né? No caso, na vertical, e depois vem os outros fios na horizontal, né? Para que serve? Também para colocar o prato em cima, né? Um conjunto americano, fica muito bonitinho. E onde você pode aproveitar tecidos, retalhos que você tem, até às vezes uma toalha que não quer mais utilizar, que você pode tingir, ou pode comprar tecidos de algodão, sempre de algodão, tá, gente? Porque todo aquele que tem elástico, elastano, ele vai franzir a tua peça, né? Então não fica bom. Aqui fiz um outro modelinho, é um tipo de uma cestinha aqui, ó. Você pode usar para colocar uma plantinha, né? Também pode ser um outro modelo de bolsa, aqui é só colocar alça também, né? É o mesmo quadrado, só que aí fecha em duas extremidades aqui, né? Para fechar, então fecha aqui e fecha aqui, né? Tem um pontinho ali, ó. Só fechar aqui assim com ponto baixo, né? Já tem esse modelo de peça ali. Aqui, gente, eu fiz uma embalagem para colocar uma garrafa, né? Você pode... É 30 por 30 também, deu certinho, né? Você pode colocar um vinho, pode colocar um outro enfeite, ou enfim, pode levar pra praia uma garrafa, até uma garrafa de água mineral e tal. Aqui embaixo eu fechei com crochê, né? Então fui fazendo ponto baixo aqui até finalizar e fechar ela, tá? Eu não coloquei alça porque no caso eu queria só para mostrar, né? Passei a fitinha, então fechou aqui. Também acho uma ideia muito interessante. Não é feita com toda ela com fio, é com tecido também, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que se amarra esse tecido, como se corta e se amarra esse tecido. Mais uma ideia aqui é uma espécie de um cachepô. Aqui dentro tem uma caixa, né? E aqui foi todo forrado, ó. Então eu fiz vários quadros, né? E juntei com crochê, né? Até embaixo também. E aí deu essa caixinha muito interessante, muito legal essa caixinha. Para colocar alguma coisa, colocar brinquedos, né? É bem legalzinha mesmo essa caixa. Olha, aqui você pode ver ela melhor. Aqui eu só passei um fio, né? Isso vai da criatividade de cada um. Eu fiz um modelo só para mostrar, né? Aí você pode também usar uma caixa de papelão, como fazer aqui dentro uma caixa de MDF, né? Ou de EVA, tanto faz. Mas ela fica muito bonita para colocar revista, para colocar brinquedos, enfim, várias outras utilidades que você queira para esse tipo de trabalho. Então, eu vou mostrar uma técnica para vocês que talvez muitos não conheçam, mas é bem interessante porque o tecido de algodão, o retalho de algodão, ele é muito interessante para fazer também peças de tear. Como que a gente faz? A gente corta mais ou menos umas tiras de 1,5 a 2 centímetros desse tecido. Aqui, só cortar as pontas aqui. E aí, como é de algodão, você vai rasgando. Você vai rasgando todas essas tiras. Uma a uma. Então, depois que você rasgou todas as tiras, você vai pegar sempre duas tiras. Sobrepor aqui as duas tiras, faz uma pequena dobra, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, e dá um pequeno corte bem aqui no centro. Mas é pequeno, tá, gente? É só um pequeno corte nas duas tiras. Tá? Vocês podem ver ali, né? O meu até ficou um pouquinho pequeno demais, eu já abri. Tá? Você tem as duas tiras, né? Então, o que que você vai fazer agora em seguida?
Você vai pegar a tira de baixo, deixa as duas juntinhas aqui, tá? Você pega a tira que está baixo, aqui, e vai passar a outra extremidade nos dois buraquinhos aqui, ó. Aqui, passou nos dois buraquinhos, é só puxar até o final, tá? Puxou até o final, ele fez um nozinho, ó, e não solta mais. E assim você vai fazer com todas as tiras. Então, você vai colocar a próxima tira embaixo dessa aqui, tá na tua mão, vai fazer uma dobra e um pequeno furo aqui, e vai trazer a extremidade da tira que está embaixo, vai passar pelo buraquinho, tá? Pelos dois furinhos que você fez, e vai puxar até o final. E aí, você tem novamente mais um. E assim você vai fazendo com todas as tiras que você cortar dos restos de tecido. No final, seria bom, então, aqui já você ir embrulhando, né? Para isso não embolar, né? Essas tiras não embolarem. Você vai fazendo um rolinho, rolinho aqui, de todas essas tirinhas, né? E isso aqui você vai utilizar como fio no tear. E aí, vai fazer essas peças que eu falei, que eram peças feitas com fio. Aqui, com fio e tecido, né? Então, dá pra ver aqui que isso não é fio e sim um tecido. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Juntei uma na outra, fiz uma espécie de um novelo, né? E aí, fui tecendo como se fosse um fio no tear, ok? Espero que a dica tenha sido valiosa e que vocês, então, aproveitem os restos de tecido, podem tingir os tecidos, podem comprar tecidos bem diversos, né, de cores bem diversas, só lembrando que seria bem interessante utilizar só tecido de algodão, ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que também façam trabalhos bem bonitos com tear de pregos. Um abraço para todos!